Tem a palavra o presidente da mesa, Sandoval de Araújo, presidente da ADASP. Meus amigos, boa tarde, obrigado a todos, bem-vindos todos, os que eu já cumprimentei, os que estão acabando de chegar e chegarão. Estamos aqui na nossa segunda-feira, 17 horas, no nosso fórum. Os assuntos hoje são bastante resumidos, mas acho que vão ocupar a reunião toda, porque é do nosso grande interesse, principalmente o PL 05, e tem outras novidades aí que o doutor Damasceno quer comentar, né? Espero que a gente tenha uma boa reunião, sejam todos bem-vindos. E com a palavra, doutor mestre Damasceno. Vamos lá, vamos lidar com os assuntos de hoje. Vamos sim. Boa tarde a todos. Só, Sandoval, lembrando um detalhezinho. Quando nós fizemos a flyer, né, convidando para esta reunião, nós estávamos na perspectiva da apresentação pelo governo federal da segunda etapa da sua chamada reforma tributária. Razão por que eu trouxe um resumo de tudo, a nossa reunião ela tem um conteúdo bem mais amplo do que inicialmente se pensou. Então, nós vamos fazer aqui uma análise do que foi proposto sexta-feira, no dia 25, e acabou se transformando no projeto de lei PL número 2337, que modifica a sistemática da tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, tanto para a pessoa física como, obviamente, para a pessoa jurídica. Então, nós vamos trazer alguns comentários sobre isso, só para nós irmos acompanhando e atualizarmos este assunto. Então, vocês têm aí, nós temos hoje legislação tributária, novas tributações. Eu coloquei assim, mas é exatamente, eu vou comentar o PL 2337, que foi apresentado sexta-feira, dia 25 do mês de junho corrente. E vamos encerrar com a atualização do andamento da tramitação do PLP número 5, 2021, que é o nosso, a nossa unha dos olhos, né? Agora, do momento. A Cristina justificou a ausência do presidente Joilson e o Joselto justificou a ausência, melhor dizendo, do presidente Paulo César por compromissos que eles já estão no seu dia a dia. Paulo César parece que está viajando. Pessoal, é o seguinte, reforma tributária do governo federal, segunda fase. A primeira fase, vocês sabem perfeitamente que ele apresentou um projeto de lei unificando o PIS e a COFINS, acabando, melhor dizendo, o PIS e a COFINS e fazendo nascer a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, aquela que está em discussão, porém, sexta-feira mesmo, já foi designado relator para o projeto da CBS, e foi também designado relator para esse projeto 2337, que é esse que nós vamos comentar agora. Tanto o primeiro como o segundo, eu peço que quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, desligue, que está dando microfonia. Tanto o primeiro como o segundo projeto, eles colocaram como sendo esses princípios aí, simplificação e menos custos. Deixa eu procurar aqui. Simplificação e menos custos, segurança jurídica e transparência, redução de distorções e fim de privilégios, manutenção da carga tributária global, combate à sonegação, neutralidade das decisões econômicas e mais investimento em emprego. Esses aí são os princípios apresentados pelo ministro Guedes para essas duas fases da proposta da reforma do governo federal. Só lembrando a vocês que nós temos sempre comentado
que o governo federal não tem o menor interesse em uma reforma ampla, razão porque ele está fatiando e não trata do principal problema, que é exatamente os tributos estaduais e o tributo municipal. Razão porque ele está apresentando as reformas que ele deseja, o governo federal deseja, sem modificar o sistema tributário nacional previsto na Constituição Federal. Eles estão trabalhando somente no que diz respeito às normas infraconstitucionais, é tanto que um é um projeto de lei complementar e agora é um projeto de lei ordinária. Ele altera diversas leis ordinárias no que diz respeito ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro. Então, nós temos aí reforma do imposto de renda, as 3 frentes de mudança que eles estão propondo agora nessa segunda fase. É o imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica e, muito acentuadamente, em cima dos investimentos financeiros, as ações, as transferências, as vendas de ativos de pessoas jurídicas. Eles estão apresentando uma proposta muito radical em cima de tudo isso. Vamos, então, para a pessoa física. O que estão propondo? A atualização da tabela do imposto de renda, que na campanha ainda ele havia prometido aumentar bastante esses limites, e agora que está tentando fazer, atualização do valor de imóveis e tributação de lucros e dividendos. Vocês estão vendo que não foi desta vez que se propôs qualquer tributação em cima das grandes fortunas, e não vai acontecer. Para ser da tributação das grandes fortunas, ele precisaria de um PLP, ou seja, de um projeto de lei complementar, porque, embora tenha previsão na Constituição Federal, ainda não tem uma lei complementar que diga que regulamente, que diga os principais princípios. Já para essa atualização da reforma do imposto de renda da pessoa física, ele basta modificar as leis ordinárias que eles estão alterando através desse PL número 2337. Então, vamos ver lá. São 3 pontos. É a atualização da tabela do imposto de renda, atualização do valor de imóveis em nome da pessoa física e a tributação dos lucros e dividendos das empresas quando transfere esses lucros ou dividendos para a pessoa física. Com isso, a nossa tabela do imposto de renda ficaria a partir de 2022 nesses valores aí que vocês estão vendo. Então, a isenção, que hoje é de R$ 1.903,98, passaria para R$ 2.500. A tabela em 7,5%, hoje vai de R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65, vai para de R$ 2.500,01 a R$ 3.200. 15% de 3.000, hoje está de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, passa de R$ 3.200,01 para R$ 4.250. Por 22,5%, a faixa de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,61 de hoje, passa para R$ 4.250,01 a R$ 5.300. E 27,5%, hoje está acima de R$ 4.664,68, passa para acima de R$ 5.301. Obviamente, em cada faixa dessa tem um valor a deduzir. Vai ficar na primeira faixa a isenção, na segunda faixa tem uma dedução de R$ 187,50, que é exatamente 7,5% dessa faixa. Na terceira faixa de 15%, terá a dedução de R$ 427,50. Na outra faixa, que é de 22,5%, tem uma dedução de R$ 746,25, e na última faixa de R$ 1.011,25. Essa aí é a tabela que está sendo proposta com essa atualização. Então, vejamos qual é a conclusão que chega ao Ministério da Fazenda, da Economia, melhor dizendo, sobre essa proposta. Conforme a Receita Federal, 50% dos atuais declarantes não pagarão imposto de renda. 50% fica na faixa de isenção. Mais de 5.600.000 passarão a ser considerados isentos com essa consequência. É a consequência disso. E o aumento é de 31% na faixa de isenção. Mas é bom que nós deixemos logo claro, que como a gente vai ver mais na frente, que essa bondade traz um aumento na tributação da pessoa jurídica e das ações muito superior ao que está sendo dado nessas isenções. Então,
haverá sim um aumento na carga tributária. Ainda no que diz respeito à simplificação do imposto de renda da pessoa física. Vamos ter simplificação para as pessoas com menor renda e o desconto simplificado de 20% fica restrito a quem recebe até R$40 mil por ano. R$40 mil por ano. Então, vamos entender o que é isso aí. Hoje, a pessoa física, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, em vez de deduzir aquela despesa com médico, colégio, etc., 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 pode simplesmente pegar as receitas tributáveis e aplicar um crédito presumido de 20%. Então, isso se chama de desconto simplificado. O governo está tirando esse desconto simplificado e está tirando esse desconto simplificado de 20%, deixando só para quem ganha até R$40 mil por ano. E os demais passarão a tributar. Qual é a justificativa? É que todos os que ganham acima de R$40 mil por ano, pessoas físicas que ganham acima disso, vão ter o cuidado de pedir nota fiscal de tudo que comprar para poder abater do seu imposto de renda. Então, é uma forma indireta do contribuinte fiscalizar o outro contribuinte. Então, se contratar um médico, se for um serviço médico, vai exigir a nota fiscal ou o recibo. Se qualquer coisa que seja possível de dedução do seu imposto de renda, ele vai exigir. Então, é uma forma de fiscalização indireta. Atualização dos imóveis. Essa atualização eu estou aplaudindo. É que hoje, na declaração, os imóveis são mantidos pelo valor original. Ao vender o imóvel, o cidadão paga entre 15% a 22,5% do que atualizar. Você comprou um imóvel, está na sua declaração de imposto de renda, por 100 mil. Aí você vende esse imóvel por 150 mil, esses 50 mil que você ganha, você é considerado ganho de capital, terá a tributação variável, dependendo do valor, de 15% a 22,5%. O que o governo está propondo? Até o final de 2022, os bens imóveis são atualizados pelo preço de mercado da declaração da pessoa física e sobre o valor considerado ganho de capital, você paga 5%. Então, em vez de ser 15% ou 22%, você antecipa isso aí, porque você hoje só pagaria os 15% ou 22% quando vendesse o imóvel. Se você quiser fazer isso, você atualiza o valor do imóvel na sua declaração e paga 5%, e quando vender, não é mais tributado pela diferença. É uma forma de você atualizar. Isso está no PL 2337. Lucros e dividendos distribuídos. Hoje são isentos. O governo está propondo, e vai ser obrigatório, se for aprovado, obviamente, isso é um projeto de lei, vai para a discussão no Congresso Nacional, começando pela Câmara Federal, já foi indicado o relator. Então, é o seguinte, sobre lucros e dividendos, quando a pessoa jurídica passa para a pessoa física, esse valor é transferido, vai ter uma tributação definitiva na fonte de 20%. Então, o definitivo é que você não vai mais ser tributado no momento da declaração do imposto de renda. Na hora que transfere, a própria pessoa jurídica retém 20% e repassa para os cofres da União. Haverá uma isenção para até 20 mil por mês para as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte. Então, as empresas de pequeno porte, elas, quando repassarem para o sócio o lucro, poderá repassar com isenção até de R$20 mil por mês, ou seja, daria R$240 mil por ano. Essa faixa será isenta dessa tributação de 20%. Acima dessa faixa, terá a tributação de 20%. O argumento é o aperfeiçoamento das regras para combate à distribuição disfarçada de lucros. Diz que muitas pessoas físicas não tiram prolabore, não tiram praticamente nada através do sistema de pejotização. Aí a pessoa jurídica, e às vezes muitas pessoas jurídicas, quando repassam esses valores, não são isentos. Então, ele está limitando a 20 mil por mês, 240 mil por ano. Diga, mas se uma pessoa física é sócio de duas pessoas jurídicas que estão pequena ou média empresa, como fica essa situação? Então, vai para o limite.
uma pode ser tributada, a outra tributa o QICD, só o complemento. Então, o limite permanece para as duas empresas, mas pelo CPF do sócio, e não pelo CNPJ da empresa. Então, se a empresa repassou um valor, digamos, de 150 mil, a outra também repassou um valor de 150 mil no ano, deu 300 mil. Então, ele só tinha direito à isenção de 240, uma das empresas, ou as duas, proporcionalmente, vão tributar os 60 mil que ultrapassam o limite da isenção. Pode ser 30 para uma, 30 para outra, ou pode ser os 60 de um DCNPJ. Essa é a proposta que diz respeito à pessoa física. No que diz respeito à pessoa jurídica, eles argumentam que estão tentando mais produtividade, competitividade e investimento, uma tributação mais justa e também para eliminar brechas para o não pagamento de impostos. As brechas que tem na lei, dentro do planejamento tributário, que o brasileiro faz normalmente, exatamente com finalidade de fugir dessa tributação. Redução do IRPJ. A alíquota geral terá queda em 2 etapas. Nós sabemos o seguinte, hoje, a tributação da pessoa jurídica pelo lucro real, ela está em 34%, em torno de 34%. É 15% do imposto de renda e mais 9% da contribuição social sobre o lucro, que dá 24%. Com mais 10% do que ultrapassar a 20 mil reais de lucro. Ou seja, você vai aplicar no lucro da pessoa jurídica 34% menos 2 mil reais, que é os 10% de 20 mil reais. Essa é a tributação hoje. O que o governo está propondo? Que em 2022, esses 15%, melhor dizendo, caia para 12,5%, e a partir de 2023, esses 15% caia para 10%. Então, nós teríamos aí uma redução de 5%, 15% do imposto de renda, aí somaria os 9% da contribuição social sobre o lucro e mais os 10% do lucro acima de 20 mil reais por mês. Então, isso aí permanece inalterado. Haveria essa redução, mas em contrapartida, a divisão de lucros e dividendos passa a ser tributada a 20% na fonte e o imposto, o capital do empresário, quando devolvido, ou então mesmo no dia a dia, não terá direito a lucros, não terá direito a pagamento nenhum. Então, a aplicação do seu dinheiro, ele não terá retorno financeiro na aplicação do dinheiro dele, na capitalização da empresa a título de empréstimo. Então, esse capital dele não teria retorno financeiro. Então, uma coisa compensaria a outra. Os levantamentos feitos hoje pelos estudiosos da matéria mostra que isso aumenta, no final de tudo, se houver distribuição de 100% do lucro da empresa, o que hoje é 34% passa para 43,2% em 2023 e passa para 45,2% em 2022. Ou então, passa de 34% para 45,2% em 2022 e de 34% para 43,2% a partir de 2023. Você vê que aí a pessoa jurídica vai pagar muito mais do que hoje teria benefício aquela quantidade de pessoas físicas que terão redução na sua tributação em virtude da atualização da tabela do imposto de renda. Nesse ponto, embora diga que é um dos princípios dessa reforma proposta, não aumento da carga tributária, nós visivelmente estamos vendo que haverá aumento da carga tributária quando diz respeito à tributação da pessoa jurídica. Pagamento em ações. Isso é um assunto mais complexo e é para quem vive do mundo das ações. Então, o que estão dizendo é o seguinte, pagamento de gratificações e participação... Não, ainda não é isso. Isso aqui é o seguinte, é quando vai pagar ao sócio ou investidor em ações da empresa. Em vez de devolver em dinheiro, devolve em ações, como uma capitalização em ações. Pagamentos de gratificações e participação dos resultados aos sócios e dirigentes feito com ações da empresa não poderão ser deduzidos como despesas operacionais. Hoje é.
Então é o seguinte, vai pagar ao sócio a participação no resultado, os dividendos, ou mesmo no lucro, e em vez de passar em espécie, passa em ações, hoje não é tributado, passará a ser tributado. Por que passará a ser tributado? Porque não poderá ser deduzido como despesa operacional. Hoje pode. Como não poderá ser deduzido como despesa operacional, isso equivale ao aumento no lucro, que implica no aumento do imposto e da contribuição social sobre o lucro. Se esse pagamento de gratificação ou participação no resultado for para empregados, aí sim, essa despesa é dedutível do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Não haverá, portanto, a tributação permanece como está hoje. Juros sobre o capital próprio. Vedação é a possibilidade de deduzir juros sobre o capital próprio, aquilo que eu falei agora há pouco, por isso que aumenta a carga tributária da pessoa jurídica. A possibilidade foi criada quando era difícil ter acesso a crédito e as empresas precisavam de autofinanciar com recursos do sócio. Diz o governo que hoje as leis de crédito estão aí no mercado muito baratinhas, não precisa mais o sócio colocar o dinheiro dele, razão porque vai tributar se o sócio colocar. Reorganização de empresas, aquele planejamento de você mudar o nome da empresa, ou mudar o tipo de tributação, de lucro real, de criação de novas ações, etc, etc, etc. Essas novas regras para reorganização de empresas e tributação de ganho de capital na venda de participação societária impede o aproveitamento indevido de deduções na venda das participações societárias. Então, essas novas regras que estão previstas no PL 2337 veda que haja a possibilidade de uma reengenharia empresarial com a finalidade de diminuir ou de fugir da tributação. Então, estão colocando diversos itens dentro da lei ordinária que regulamenta a tributação da pessoa jurídica e a reorganização, a reengenharia da empresa, no sentido de vedar o planejamento tributário com o fim de diminuir a carga tributária das empresas. Ganho do capital indireto é outro ponto que é atingido pela proposta. Hoje pode haver uma empresa intermediária na venda de ativos para pagar menos imposto. Criam-se regras claras para a apuração do ganho de capital em alienação indiretas de ativos do Brasil por empresas no exterior. Isso aí é uma empresa do exterior e botam a empresa interposta com a finalidade de ter mais despesa dedutível do imposto de renda. Então, isso eles estão vedando essa alienação indireta. Apuração do imposto de renda. Nós temos hoje 4 formas de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Quais sejam? Lucro presumido, lucro por estimativa e lucro real. Puxa, só tem 3, né? Não, mas são 4. O lucro real, ele pode ser por antecipação mensal com o balanço no final do ano. E pode ser trimestral com o encerramento da tributação a cada trimestre. Então, o lucro real tem essas 2 figuras. Eles estão acabando com a figura da antecipação mensal para fechamento no final do ano e transformando o lucro, toda a apuração, de forma trimestral. Então, no trimestre, você faz o balanço do trimestre, são 4 trimestres, e recolhe o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro de forma final. Aí, não, mas se tiver prejuízo, como faz? O prejuízo é lançado a crédito e compensado nos 3 trimestres seguintes. Então, nós temos aí, a empresa com tributação anual precisa apurar e pagar estimativas mensalmente. É a situação de hoje. Será permitido compensar 100% o prejuízo nos 3 trimestres seguintes. Então, hoje é possível isso. Só um detalhe. A empresa hoje que recolhe por antecipação o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social pessoa jurídica mensalmente para consolidar no final do ano, se tiver algum crédito de recuperação tributária, ele não pode compensar. Existe uma lei de 2018 que veda a compensação. Então, esse pessoal que tem crédito, a partir do próximo ano, muda o regime, passa a ser trimestral e poderá compensar os seus créditos tributários advindos de ganhos em ações judiciais, a exemplo da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS.
simplificação ainda do imposto de renda da pessoa jurídica, aproximação das bases de cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro. Hoje, uma empresa precisa ter dois registros, um para calcular a base de cálculo do imposto de renda e outro para calcular a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. As regras agora vão unificar essa apuração. Então, a base de cálculo de um, que hoje já é, embora apurada de forma diferente, vai ser a mesma base de cálculo para a contribuição social sobre o lucro. Lembrem os senhores que a promessa do governo era extinguir a contribuição social sobre o lucro e unificá-la com o imposto de renda da pessoa jurídica. A proposta, nós estamos vendo, deles era só falácia. Não vão fazer isso. E por que não vão fazer isso? Porque o imposto de renda da pessoa jurídica é dividido entre os estados e os municípios. E a contribuição social sobre o lucro não é dividida. Se eles unificassem, iam dividir o bolo 100%. Então, para que dividir o que já é meu? Então, em virtude disso, a proposta é manter a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda da pessoa jurídica. Divide o imposto de renda, mas não divide a contribuição social sobre o lucro. E vem mais, investimentos financeiros. Conforme a justificativa, é facilitar a vida do investidor, harmonizar o tratamento de grandes e pequenos e cortar privilégios dos grandes. Aí são diversas normas para cada tipo de ação, para cada tipo de investimento. Então, isso fica para depois, que não interessa muito diretamente a vida das empresas hoje. O que nos interessa é o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro para a pessoa jurídica e o imposto de renda para as pessoas físicas e a questão do planejamento tributário da pessoa jurídica. Este é o nosso primeiro ponto de hoje que nós vamos abordar. E daqui a pouco nós voltamos ao nosso PLP. Aberta a discussão, meu presidente, sobre esse primeiro tema. Cadê o Sandoval? Alguém quer questionar, fazer alguma pergunta sobre essa proposta? Pronto, já estou aqui de volta. Muito bem. É bastante complexo, muita coisa, mas a gente percebe isso que você falou por último aí, né? A preocupação do governo em manter as coisas mais altas para contribuições e menos para o imposto, né? Por conta dessa partilha que ele é obrigado a fazer no que é imposto. Então, é interessante isso aí. Você disse que eles propuseram isso na sexta-feira última, doutor? Foi agora, dia 25, final da tarde. Tá. No momento em que estava sendo ouvido aqueles dois irmãos lá na CPI, eles estavam lançando isso lá na Câmara Federal, entregando ao presidente da Câmara Federal. Tá. Alguma coisa parece que limpa um pouco, né, o caminho para se fazer as coisas direito em termos de recolhimento de impostos, enfim, a operação toda, né, a tributária das empresas. Isso é bom, é bem-vindo. A gente pensa que, de repente, a gente não quer correr o risco, né, de achar bom e isso aí significa, lá na prática, lá na frente, aumento da carga tributária. Eu espero que não. Eles estão batendo nessa bola faz tempo, batendo, que não vai ter aumento, não vai ter aumento. Tomara que não. E se é simplificação, é bem-vindo. Eu acho muito bom. Sandoval, mas, à primeira vista, é o seguinte: vai ter um aumento na carga tributária para a pessoa jurídica e uma redução para a pessoa física. A pessoa física que ganha menos, ou seja, o pequeno, o assalariado e aquele que tem um rendimento mensal em torno de R$20 mil, até R$20 mil. Esses vão ter uma redução na sua carga tributária. O demais vai ter um aumento em torno de, é só fazer a conta, de 34% para 43%. Então, se aumenta 9%. É esse o aumento que vai ter para a pessoa jurídica de forma direta já. 9 pontos percentuais, o aumento dá mais de 20%. 9 pontos percentuais. De 34 para 40, dá mais de 20%. Isso aí. Sim, em termos nominais, né? Isso. Então, 9 pontos percentuais. Agora, obviamente, que no contrabalanço, digamos que pode até ser que fique muito próximo da atual carga tributária no final da arrecadação. No final da arrecadação.
Mas lembrando que isso é um projeto de lei, que ainda vai ser discutido, ainda vai passar pelas mesmas comissões que nós estamos passando, sofrendo com o nosso PLP, né? Então, vai passar pela... Doutor Damasceno, Presente, como é que fica a tributação, aqueles percentual de tributação para o lucro presumido? Permanece a mesma, ou mesmo as bases de cálculo permanecem a mesma ou mudou alguma coisa também? Estão propondo mudar alguma coisa? Estão propondo mudar o seguinte, pelo faturamento, eles estão querendo empurrar quase todo mundo que hoje está no lucro presumido para o lucro real. A justificativa é a mesma, é que quem está no lucro presumido não se preocupa muito com despesa. Aí distribui o dinheiro entre os sócios faz uma confusão patrimonial, mas não tem repercussão, então eles estão limitando as empresas que vão ficar no lucro presumido. Mais da metade das que estão hoje no lucro presumido vão passar para o lucro real. E essa questão, eu vejo aí uma questão aí para as empresas aí e para os sócios das empresas aí, um aumento de carga tributária muito grande, porque a gente já paga uma carga tributária alta de imposto de renda e contribuição social. E ainda pagar agora 20%, 20% é uma alíquota muito alta. Eles deviam ter criado, ou o Congresso pode até sugerir, né, uma carga menor. A gente sabe que toda carga alta de imposto ela só gera mais sonegação. Eu estou trazendo aqui, como eu disse, foi no final de sexta-feira, eu dei uma lidinha no final de semana, trouxe aqui para vocês já tomarem pé do que está começando a tramitar, já foi distribuído, já o processo, o projeto já tem número, já está realmente com o primeiro despacho, mas vai ter discussão, obviamente, vai ter análise sobre tudo isso aí. Só dizendo a vocês o seguinte, que esse que estão propondo de 20% em definitivo, nós só temos dois países que estão na organização do comércio, que na OCDE, que não tem essa tributação, que é a Letônia e o Brasil. Então, eu estou brincando, é a Letônia e o Brasil que não tem. Então, se você não quer essa tributação, estão dizendo, vamos para a Letônia. E assim nós vamos comprar a Letônia. Certo, mas os outros países, quais são as alíquotas? São 20%? Eles copiaram a média de 20%. Tem um pouquinho menos e um pouquinho mais. A média é 20%. Meu amigo, acabou com a boquinha da gente. Professor Damasceno. Presente. Desculpe a ignorância, por acaso possa vir a sair aqui dessa boca. Mas, assim, quando acrescenta essa carga aí em torno dos 20%, nós estamos aqui com o setor atacadista e distribuidor, com faturamento acima de R$20 mil, tem empresa que está faturando isso aí por dia. Então, assim, certamente está taxado já esse incremento. Esse incremento ele vai refletir socialmente. O consumidor vai passar a custear isso aí, né? Então, assim, isso é uma bola de neve, também, como o companheiro aqui falou, né? Quanto mais se aumenta a carga tributária, mais se persegue as maneiras de burlar a carga tributária. É lamentável, né? Porque o governo ele só cria estratégias visando um incremento, porque de primeiro momento parece ser muito vantajoso para ele, né? Mas que para quem é empresa, nós estamos aqui com o setor, né, atacadista e distribuidor, certamente é uma pancada que ninguém quer levar, né? Já está levando. Doutor Gleis, é o seguinte, o que eu digo é que dentro da promessa de não redução da carga tributária, se dá esmola com chapéu alheio. Na campanha, o limite de isenção do imposto de renda prometido era 5 mil, está chegando a 2.500, não chegou a 5 mil e nem é possível. Mas, como não pode perder receita, tira de outro canto, então vai tributar os lucros e dividendos. Bom, vamos pensar o seguinte, o que é lucro e o que é dividendo? Dividendo é quando você aplica o seu dinheiro em ações e recebe o rendimento dessas ações. Concordo com a tributação, porque você está explorando o mercado financeiro. Já o lucro é quando você aplicou o seu dinheiro no negócio, gerou emprego, gerou tributo, e o que sobrou voltou para você. Aí você vai pagar imposto de novo. Então, sobre o lucro, eu sou contra. Sobre o dividendo, eu não sou contra, porque, em verdade, você está explorando. Você está aplicando lá, não trabalha para isso, simplesmente tinha o dinheiro e aplicou, e alguém é que vai gerir para você. Mas quando é lucro da empresa e volta para você, em virtude do seu suor, do seu trabalho,
Mas o que estava acontecendo? O empresário estava tendo pouco prolabore. Aí o prolabore é tributado para a Previdência Social e para o Imposto de Renda. E esperava para receber em forma de distribuição de lucro. O que eles querem acabar é com isso, é que você aumente o seu prolabore. É que você realmente vê que o lucro já não é mais negócio para você ser distribuído. E mais ainda, existe uma sistemática na tributação, que o contador sabe muito melhor do que eu, e quando você aumenta o seu imobilizado, você está investindo na empresa, imobilizando, etc., então você não está gastando dinheiro. Quando você tira o dinheiro da empresa, você vai descapitalizando a própria empresa. Então, o que eles querem? É que você também deixe esse capital para ficar dentro da empresa e gerando negócios novamente, não vir para você, pessoa física. Então, é uma forma de fechar essa janela no sentido disso tudo. É nesse sentido que eles argumentam. Mas, olha, quando nós analisamos a proposta de extinção do PIS e da COFINS para a criação da CBS, com a alíquota de 12%, nós vimos que quem pagava 3,65% já passava a ter um aumento assustador. Então, ela promessa agora de que haja duas faixas de tributação, uma em torno de 4 e pouco por cento e outra em torno de 12%, que pode baixar para 10%. Isso eles vão fazer imediato, até porque toda essa programação é para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. O próprio projeto de lei que eu estou comentando, o 2337, já diz, lá no último artigo, esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. Então, é coisa urgente. É urgente e urgentíssimo. Que não passe nesses valores, porque sempre haverá a possibilidade de alguém mostrar onde haverá um aumento de carga tributária, mas vai passar muito próximo disso. Ok? Mas muita gente, Aldo Marcelo, acho que muitos deputados também vão brigar contra isso aí, né? Porque, na realidade, você vai pagar o imposto em cima da empresa, o lucro da empresa, e na hora que você retirar, você paga novamente. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o lucro da empresa, vamos considerar, que ele vai baixar para 29%, de 34% para 29%, porque tira 5 de 15, tá bom? Em 2023, eu não vou falar de 2022. Então, vai 29%. Mas, quando distribuiu, aí você pega o lucro da empresa, tributa 29%. Sim. Vamos considerar, a 30% ficou com 70%, eu arredondei para facilitar, ficou com 70%. Desses 70%, você vai distribuir ele 100%, você tira mais 20%. 20 de 70 vai ficar 14. Aí 29 com 14 é que dá os 43 que eu fiz as contas. Entendeu? Vai ficar isso aí no final da história. Aumenta ou não? Aumenta, sim. Aumenta, com certeza aumenta. Porque você vai diminuir, vai aparentemente diminuir o da empresa, mas vai aumentar o seu. A sua retirada, né? Justamente para provocar que as pessoas não tirem prolabore, né? Outra coisa, a empresa quem vai ser tributada, porque ela tem a obrigação de reter na fonte. Ela retém, ela passa só o líquido. Então, vai tudo para ela é a responsável tributária. Tá? Exatamente. Então, a tributação é direta e uma vez só. Você não vai levar isso nem para a sua declaração para compensar e ter devolução no final. É tributação direta, é tributação, digamos, na fonte e definitiva. Então, essa é a proposta. Óbvio que ele quis fazer o imposto sobre movimentação financeira, não conseguiu. E para poder modificar a tabela do imposto de renda da pessoa física, tirou da pessoa jurídica. Então, tá uma forma de compensar a outra. Só que está compensando com um aumento além do que está concedendo. Isso os primeiros estudos que estão sendo apresentados. Vejamos como isso vai progredir. A única vantagem que eu estou vendo nessa lei 2337 é justamente que você pode pegar um imóvel seu antigo, né, e atualizar e pagar só 5% sobre o ganho capital, e daí para frente você não pagar mais nada na hora de vender. Porque hoje, dependendo de você ter um imóvel que comprou muito barato e ele está super valorizado, na hora de você vender, tu paga uma fortuna, né? Então, eu acho que esse ponto tá positivo. Acho que é o único que eu aprovar. E vai entrar dinheiro no caixa imediato, né? Vai entrar dinheiro no caixa imediato. Exato. Uma coisa que não sabe nem se você vai vender lá na frente, você pode agora já regularizar o seu balanço, o seu patrimônio.
lançar. Isso é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, isso, né? Exatamente. Ok. Damasceno, essa situação que o Torres colocou agora, isso já é imediato após a MP? Ou após a PL ser aprovada? Ou vai esperar para o ano que vem, já na declaração do ano que vem? 1º de janeiro de 2022. Aí você vai poder usar, por exemplo, vamos entender bem aqui, que no dia 31 de dezembro, você vai fazer a sua declaração do ano 2019. 2019 é bom. Quem está atrasado é 2021. Então, 2021 isso não está valendo nada, a lei não pode retroagir. É para 2022. Entendi, né? Porque tem gente que tem que vender imóvel agora, é melhor esperar. Ah, não tenha dúvida. Quem vai vender agora é melhor esperar 2022, né? Agora, aí você, Exatamente. na declaração de 2022, no início de 2023, que você faz essa regularização. Exato. Exatamente assim. Alguma pergunta mais sobre essa matéria? Então, vamos para o segundo, Sandoval. Segundo item. Segundo item. O segundo item, pessoal, é o nosso PLP 05/2021. Nós tivemos na quarta-feira passada a audiência pública em que nós tivemos o Estado de São Paulo apresentado pelo deputado Alexis Fontaine e pelo economista Bernard App, contrário, mas de uma forma tão inconsistente que nós ficamos até com um pouco de vergonha, porque alegar que a logística de levar mercadoria de São Paulo para o Mato Grosso, direto da indústria, é um preço, e levar através de um CD de lá é outro preço, é desconhecer a logística do setor atacadista. Mas, de qualquer forma, eu só quero dizer para vocês o seguinte, que ainda durante os debates, eu recebi via WhatsApp a informação de que eles iam aprovar o pedido de retirada de pauta naquele dia, porque tinha um batalhão da Receita Federal, um batalhão do Ministério da Economia e um batalhão do governo de São Paulo lá no plenário, fazendo a cabeça, conversando com os deputados, pé de ouvido para não aprovação. Então, para que não houvesse qualquer risco na aprovação do PL, já que pelo levantamento nós temos maioria, a maioria está querendo, só que o Sandoval fez uma relação dos deputados pelos estados, mas nós temos que ver os deputados que votam lá. Então, os deputados que compõem a comissão. Então, nós temos, sim, mesmo assim, a maioria. Eles resolveram estrategicamente aceitar o pedido para esse pessoal sair de lá e colocar na outra pauta, porque, inclusive, ele estava entrando em extra pauta, ou pauta extra. Ele não estava na ordem do dia daquele dia. Ele entrou numa pauta extraordinária da convocação da audiência pública. Então, desta forma, eles preferiram estrategicamente retirar de pauta. E, com isso, o projeto voltou para a mão do relator, o da Vitória, e o da Vitória acrescentou também os produtos in natura da agropecuária, da agroindústria, melhor dizendo. Então, o projeto de lei voltou com mais um dispositivo acrescentado, favorecendo também em 15 anos os produtos da agroindústria. É esse o resumo dos fatos, mas possivelmente quarta-feira ele vai à votação. Quem quer comentar? Quarta-feira ele vai para a votação no plenário. Possivelmente. Não é do plenário, na comissão. Ah, na comissão, tá. Ok. É na comissão. Viu? A comissão de tributação, né? É a comissão de tributação. Depois da comissão de tributação, vai para a comissão de Constituição e Justiça. Né? Uhum. Aí depois é que vai para o plenário. Ok? Em debate, em discussão. Sandoval, posso dar uma contribuição meio fresquinha? Vai, César. Tive agora uma reunião com o deputado da Vitória, agora às 15 horas. Ele participou de uma reunião lá na CNC, lá no Renalegis, que é o conselho da CNC que trata de legislações a nível Brasil, e ele colocou um pouco do que aconteceu quarta-feira e do que pode acontecer na próxima quarta. Dentro disso que você colocou sobre
o trabalho que está sendo feito para não votar junto aos outros deputados, também foi colocado lá, ele também, o deputado Alexis, lá de São Paulo, pediu vista do processo. Então, o que ele fez? Para evitar de que coloque votação e não tivesse quórum, eles aceitaram esse pedido de vista, né? E agora o deputado Alexis não pode mais pedir de novo, porque ele já gastou seu regimental, vamos falar assim. E aí ele comentou que o deputado Alexis também pediu a um deputado do Paraná, Enio, alguma coisa, eu não sei, o Marcelo ou o doutor Fernando pode me falar, Enio, alguma coisa, ele é do PT. Enio Verri. Enio Verri, é do PT, que provavelmente vai pedir vista semana que vem. Então eles estão trabalhando para evitar, porque é o máximo de porrar possível que eles querem para poder não conseguir passar. Mas o deputado da Vitória comentou que já está trabalhando, o pessoal da CNC ia conversar com o vice-governador, que é o presidente da CNC no Paraná, que é o da Cipiana, né? Que para poder tentar conversar com esse deputado para evitar que ele peça vista e aí também não se coloque em votação na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira. Então, tem realmente uma turma que está trabalhando contra o máximo possível. O pessoal de São Paulo, realmente, Alexis tem trabalhado isso. E ele está usando todos os regimentais para que possa evitar de que seja prorrogado de novo quarta-feira. Então, é a notícia agora de 2 horas atrás que ele comentou com o pessoal da CNC. Eu pergunto, esse deputado lá do Paraná, não é o mesmo que usou da palavra favorável, não? Na quarta-feira. Eu não lembro dele ter falado. É o próprio, né? É o próprio. Ele falou favorável. Mas o deputado Alexis está junto com ele com esse objetivo dele pedir vista agora. Isso foi o que o deputado da Vitória comentou. Uhum. Então, se ele não pedir vista, até porque ele está favorável, né? É bem provável que, tendo quórum, que aí o pessoal da CNC vai trabalhar para que tenha quórum de 25 na quarta-feira, para poder colocar em votação, porque senão a sessão cai. Ok. Doutor Fernando, você estava falando. Não, estava dizendo que esse deputado é o que se manifestou na audiência, né? E se manifestou contrariamente, né? E é um deputado do PT, né? Que faz oposição aqui ao governo do Estado. Exatamente, justamente isso. E o que ficou colocado na CNC, doutor Fernando, é como que pode um deputado do Novo, que de uma certa forma é de uma extrema-direita, ter a mesma situação de um deputado de uma extrema-esquerda, do PT, contra um projeto, esse projeto. O que está por trás disso tudo? Como é que se pode se colocar uma situação dessa? E para nós é muito difícil até entender isso. É porque o novo não é mais novo. Esse novo faz tempo que... O novo está bem. Faz tempo que é assim. Mas o importante é que está sendo esgotado estrategicamente. Na mesma hora que ainda estava em audiência, o deputado Heitor Freire passou essa informação para mim, de que eles iam deixar o deputado Alexis gastar todo o estoque dele para não poder pedir mais nada. Iam trabalhar para que outro não entrasse nessa seara. Então, esse trabalho eles estão fazendo lá e a importância é nós nos mantermos atentos e sempre dizendo, lembrando, chegar na terça-feira, passar a mensagenzinha nas suas bases para seus deputados e assim por diante, continuar monitorando e atento a tudo isso. Antônio, você quer falar, Antônio? Doutor Marcelo, eu acho que o posicionamento, nós temos que nos movimentarmos, né, com nossas bases, cada um do seu estado, né, para quem está nessa comissão, a gente conseguir realmente um posicionamento favorável dos parlamentares. Né? Sempre vai ter essa problemática aí, essa questão de tirar de pauta, que o Alexis, pelo amor de Deus, apesar da sua excepcional explanação, ao qual ele parabenizo, tivemos lá muito bem representado, com seu posicionamento, e ali já deveria ser decidido, acho que era até um ensejo do presidente da comissão, que ele deixou a perceber. Mas a gente precisa movimentar os estados de todos. Eu acho que a gente tem uma provocação aí no Nordeste, né? Pernambuco, Bahia, mas todos juntos, e assim também as outras regionais.
a gente está precisando aglutinar mais, né? A gente conseguir realmente não só, né, nessa comissão de agora, como na outra e para ir para o plenário. Eu acho que a gente precisa realizar essa movimentação. Eu acho que a gente está ainda meio frio em relação a isso. Ainda está chegando no Gudabad, está lá colocando, mas a gente precisa um pouco mais do que isso. A gente precisa, principalmente as movimentações aí regionais, falando de Nordeste, os outros também de Sudeste, a gente fazer uma maior aglutinação. Eu acho que esse é o meu posicionamento. Muito bem, Sandoval. Alguém presta o microfone aí para o Sandoval? Pronto. Ah, não. Eu tava clicando lá no reduzido, não tem jeito, tem que ser aqui embaixo. Mas eu aprendo, eu sou novinho ainda, vou aprender. Eu acho que nós estamos caminhando bem. Vai ter, vou dizer, a voz contrária, vai ter a atitude contrária. O Estado de São Paulo já declarou, o secretário da Fazenda já fez discurso, já contratou mais 2 para fazer discursos e tal, mas não sabe, se a gente ficar atento, vamos ficar atento, vamos esperar a quarta-feira aí. Eu acho que não passa de quarta-feira, já vai para outra comissão e a gente fica atento. Passando essas 2 comissões, em plenário eu não tenho medo, não. O medo é na comissão, porque no plenário são 513 deputados, e aquela conta que eu fiz no começo da nossa conversa, se você pegar os estados do Nordeste, mais os estados que estão, quer dizer, diretamente interessados e já se posicionaram, a gente vai ter aí entre 75% e 80% de aprovação dos deputados que votarem, a gente vai ter essa aprovação. E no Senado eu não tenho a menor dúvida, porque são 3 senadores por estado, né? Só o Nordeste tem 27. Só o Nordeste tem 27, quer dizer, é gente para burro para votar. E ninguém tem mais que 3. Quem tem muito tem 3. Então, o Senado, eu acho que é fava contada. O nosso negócio agora é na comissão, aí ficar rezando, torcer para a gente não enroscar nas comissões. Não tem porquê, mas, enfim, é uma pulguinha que fica nos incomodando aí, mas eu acho que a gente vai sair vitorioso disso aí, já, e já vai para a plenária. Muito bem. Da minha parte, eu acho que cheguei ao the end. Alguém quer mais alguma mensagem? Então, vamos lá, né, Sandoval? Então, vamos ficar agora para a semana que vem, a gente conversar mais um pouco, porque a gente já vai ter a resposta dessa quarta-feira. Alguém quer falar? Eu espero. Nós temos tempo. Vamos? Certinho. Só uma sua. Bom, acho que não, acho que foi o microfone. Para encerrar, né, com uma informação para o presidente aí, né, para o senhor Antônio Cabral, a DERJ aqui do Rio, até conversar com o subsecretário de Minas, a gente até já conversou, porque o subsecretário de Minas Gerais, o doutor Luiz Cláudio, que fez naquela audiência, estava presente falando por Minas, ele agora já até mudou um pouco, entendeu mais a questão, né? E Minas está meio assim, apesar que a gente sabe que o secretário de Minas não é a favor. O Rio de Janeiro, nós tínhamos um secretário de Fazenda contra, aonde mal o secretário assumiu, com 2 semanas, nós fomos ao governador, fomos ao secretário, e o secretário deu a posição dele lá na audiência a favor. Mesmo o Rio de Janeiro estando em recuperação fiscal, com tudo, nós conseguimos tirar um voto a favor lá, que o governador apoia. E ainda o nosso vice-presidente foi a Brasília com o Leonardo, tiveram também lá na terra aí do seu Torres, né, seu Torres, que é lá o seu Júlio César, fez reunião com o seu Júlio César, né, que o seu Júlio César era contra, já não é mais contra, está apoiando. É no Piauí, então, isso aí. Olha, Cristina, você tá transferindo o Torres para o Piauí. Não, desculpa, troquei, Aí lá do Piauí, aí foram lá, conversaram com ele, que ele era contra, agora ele já é a favor, ele já está mais, né, balançado. Então, e o Espírito Santo também nem se fala, o Espírito Santo tem uma força danada agora. São Paulo é aquilo que o senhor Vavá falou, não adianta. São Paulo a gente já sabia da posição dele lá atrás. E Minas Gerais,
Eles ficaram meio assim balançados, mas você vê que tem deputado de Minas que está a favor, né, Poderoso aí de Minas, aí pode até falar. Tem deputado de Minas que está defendendo. A exemplo do Nilton Cardoso, que já se manifestou publicamente. Exatamente, que é a favor. Então, assim, a luta é grande, mas a região Sudeste está fazendo o dever dela até demais, porque nós estamos se envolvendo até em outros estados. A gente vê, Cristina, que os deputados eles ficam mais a favor do empreendedor. Agora, o Estado de Minas ele é declaradamente contra. A gente viu pelo subsecretário, pelo secretário adjunto, ausência do governador. Então, a gente tem tentado, junto a cada entidade, fortalecendo, junto a cada deputado, fortalecendo aí a ideia. Mas a gente sabe que a posição é difícil, né? O Estado ele realmente tem uma posição contrária. Mas a gente vai juntando força, vai trabalhando. Vamos dizer assim, a região Sudeste, né, Poderoso, está rachada no meio. São 2 estados a favor e 2 contra. Mas é aquilo que você falou. Você, no seu estado, você tem políticos que é a favor, que está apoiando o pleito, né? Que graças a Deus, que é isso que vai contar muito ponto lá também. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Alguém mais? Assim é hora de dizer tchau. Então, hora de dizer tchau. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor, pela sua dedicação aí, o trabalho que você tem feito. Bom, boa semana para todos nós. Vamos ficar juntos aí quarta-feira, vamos acompanhar, ver o que acontece. Fiquem com Deus. Você também, Damasceno, e o João, né? É o trio. Eu não gostaria de usar o trio Parada Dura, mas é o trio. Um abraço. Tá bom, um abraço. Boa semana a todos. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Poderosa.